Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Eventos de Resultado. Essa edição especial que está acontecendo aqui dentro do Fórum Eventos. Vocês vêm aqui pela logo, né? A gente está no meio do evento agora, gente. Está sendo muito rico trocar esse podcast aqui, porque a gente está tendo a oportunidade de continuar algumas conversas que a gente viu do próprio painel, trazer convidados, parceiros do evento, para uma troca aqui um pouquinho mais descontraída, mais leve. Então, tenho certeza que vai agregar muito para vocês. E obrigado para quem está acompanhando, gente. E para essa troca de agora, a gente convidou um cara que é fera demais, assim, suspeito para falar, porque não é conhecendo de agora, né? Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu queria trazer minha parceira Giovana, que está aqui comigo na troca. Obrigado, Gi, pela troca aí nesse papo. Valeu Salve, demais. salve, pessoal! Sou eu que agradeço, João Vitor. Sempre uma alegria dividir essa mesa, essa roda de conversa aqui. E a gente está aqui com um convidado super especial, como você disse, Não. que a gente conhece aí de longa data, né? Tomás Miranda, gente, ele que é gerente de desenvolvimento e negócios e parcerias da Simpla. E, sim, tem um currículo extenso sobre eventos, gente. Assim, ó, eu vou dar uma descrição, Tomás, para a galera saber um pouquinho sobre você, mas quero que você se apresente aí, que acho que é muito mais amplo do que eu posso falar, né, gente? O Tomás, ele é especialista em desenvolvimento de negócios e parcerias na Simpla, referência técnica em eventos corporativos desde 2016, possui mais de 15 anos de experiência dentro do trade de eventos, envolvido diretamente na produção de eventos para clientes como Unesco, Presidência da República, Fórmula 1 de São Paulo, Réveillon do Rio de Janeiro, além de inúmeros congressos e feiras de negócio. E há 3 anos, o Tomás é o idealizador do programa de homologado Simpla, construindo o principal hub de tecnologia para eventos do Brasil, do qual a IASO também faz parte, aí é uma grande soma no nosso dia a dia também. E, acima de tudo isso aqui, um parceiraço da IASO, assim. Então, para além disso tudo, muito obrigado, viu, Tomás, por toda a troca, cara. Obrigado por ter Gente, vindo. é uma apresentação pomposa, né? Tipo, uma apresentação cheia de gabarito. Eu tô mais acostumado a Tomás da Simpla. Da Simpla é quase meu sobrenome. 9 anos de casa me torna um patrimônio da empresa. Eu sou um dinossauro aqui das empresas de tecnologia para eventos, das Eventex brasileiras. Então, é o normal da minha referência, né? O Tomás da Simpla. Mas estou no trade de eventos há mais tempo, né? Acho que desde que eu me formei na faculdade, sou formado em turismo. Não sou do ITA, não sou do MIT. Eu sou pessoa formada em turismo que aprendeu a lidar com tecnologia. Entrei ali naquela transição do código de barras para o QR Code ali, 2016, mais ou menos. Já vinha do mercado de eventos corporativos. Como você falou, já atendia a presidência da República, trabalhei muito tempo no governo, etc. E migrei minha carreira para tecnologia de eventos. E estou há 9 anos nisso. Então é uma jornada longa, né, para o nosso trade. Me deixa com um certo marco histórico ali, um certo legado nesse mundo de tecnologia para eventos, e tenho o prazer de ser parceiro de vocês, de várias outras empresas aqui de tecnologia do nosso setor, né? Então é o tema que eu sempre trato, tecnologia para eventos. Cara, é massa, porque é isso, né? Por mais que tu representa a Simpla hoje, que o foco tá no ticket, tá na inscrição do participante ali, eu vejo que hoje o mercado inteiro te admira muito, respeita muito por inovação pro mercado mesmo, cara. Assim, não só, e eu acho que inovação, ela até transcende tecnologia, né? Quando a gente fala de inovar, a gente fala de inovar de várias formas, incluindo a tecnologia. Então, vai ser um papo muito massa, cara. Eu sei que a troca que tu trouxe aqui no evento hoje, inclusive, ela permeia um pouquinho pelas duas coisas. E, cara, para quem não sabe, inclusive, gente, o Tomás fez um painel hoje falando sobre IA e o valor das experiências presenciais. E assim, Tomás, a gente já vem trocando de algum tempo sobre como a própria tecnologia ela contribui para a conexão presencial, né? Sabe o quanto a gente, mais do que nunca startup, é até puxar sardinha, se eu for falar aqui, mas o quanto a gente é capaz de contribuir, mas a gente está vendo agora esse boom das IAs nos últimos anos. E a gente tem, assim, se eu for falar rasamente, a gente vai falar de chat GPT para ajudar em programação, organiza a planilha, que a gente sabe que já contribui muito, mas eu entendo que a IA ela tem uma aplicação e o impacto no mercado de eventos que é muito grande, né, cara? E eu queria te ouvir um pouquinho, cara, qual que é a sua visão sobre a ligação das duas coisas também? Cara, você me deu um gancho bom de falar de inovação, e a gente já teve essa discussão antes em outros podcasts com a IASO, de tecnologia para quê, né? Eu acho que é a grande pergunta que nós que fazemos tecnologia temos que pensar, sabe? É para quê? Tipo assim, o que nós vamos entregar na outra ponta? Qual valor nós vamos gerar? O que a gente vai mudar na vida das pessoas? O que nós vamos tentar fazer um mundo mais legal? A tecnologia ela não se encerra em si mesma. Eu posso ficar falando aqui dias sobre a arquitetura de dados da Simpla. Só que o que a gente entrega na ponta é análise de risco, vender os ingressos, os organizadores não terem fraude nos seus eventos, as pessoas conseguirem entrar, comprar seu ingresso com facilidade. Então, eu tento muito fazer essa tradução do startupês, né, da língua de tecnologia para o dia a dia.
das pessoas. Acabam ficando com um pé em cada canoa, né? Um pé negócio, um pé tech. E eu tentei trazer muito essa discussão hoje para o painel, para discutir isso em inteligência artificial. A gente já discutiu isso em outros contextos, já falando de tecnologia para eventos. Já tem outro podcast de vocês que foi super legal, são assuntos que eu adoro discutir. E o de hoje foi para falar disso de inteligência artificial, sabe? Como isso afeta o nosso setor e quais são as possibilidades. Mas, assim, a minha intenção é explicar para minha mãe, sabe? Eu sempre falo com a minha mãe como alvo. Se Dona Regina entendeu, acho que as pessoas, a faixa média das pessoas, minha mãe é uma pessoa super inteligente, mas não é do mundo de tecnologia. Então, eu tento traduzir e trazer um pouco mais com o pé no negócio. E o papo hoje não foi... Eu tentei evitar os clichês. Eu tentei evitar o como usar o chat GPT para fazer uma planilha de Excel, como usar o chat GPT para fazer uma imagem para o seu evento. Perfeito. Gente, eu tenho certeza que tem gente muito mais gabaritada que eu falando disso no YouTube, falando disso em outros lugares. Eu tentei falar sobre o nosso mercado, falar de eventos que eu entendo e como a inteligência artificial vai afetar o nosso mercado no médio prazo. Acho que nos próximos 10 anos eu não vejo horizonte de regulação de inteligência artificial. Ela vai continuar tão caótica quanto ela é hoje e sem regras, até os estados e as pessoas entenderem os impactos e conseguirem regular. Então, eu acho que isso vai impactar muito o nosso setor. Nível, tipo assim, o impacto teve 10 anos atrás das vendas online. Quando surgiu o mercado de vendas online, nosso setor mudou muito. Lembrem que antes de 2010, 2005, as pessoas compravam tudo no presencial. Isso mudou muito o nosso setor. Passou a ter mais dados, mudou tudo. Eu acho que a inteligência artificial é o próximo grande salto dos próximos 10 anos no nosso setor. Vale a pena discutir o que ele vai impactar. Total, né? Você falou da compra do presencial. É louco pensar, porque a gente pensa na revolução do que foi o online, a venda online ali para as feiras, por exemplo, o nível de entendimento do consumidor, né, de quem vai para o público, o que o público está esperando, porque você tirar alguém de casa para ir para um evento comprar passou a ser 10 vezes mais difícil, inclusive, né? Então Sim. faz muito sentido. Não, e não existiriam empresas como a IASO se não fosse a venda online. Vocês pararam para pensar isso, porque a inscrição presencial não permite uma estruturação de dados precisa o suficiente para ter uma captura de lead dessa forma, coisas do tipo. Quem é 40 mais, assim, já lembra do mundo de código de barras, né? As pessoas se inscrevendo, preenchendo papéis na portaria, alguém digitava, imprimia o crachá, tinha toda uma dificuldade de coletar leads, saber quem foi em cada stand, ter a sofisticação de quem era o CEO, quem era o gerente, quem era o curioso. Era muito, muito difícil metrificar ROI, retorno para os investidores, retorno para o patrocinador. O mundo mudou muito, gente. A gente que não percebe porque está mergulhado nisso, mas da minha adolescência para cá são 20 anos e o mundo se transformou demais. No nosso setor, eu sempre trabalhei com eventos, eu vejo o quanto mudou. Não tinha essa preocupação que tem hoje com dados, não tinha essa preocupação de jornada. As pessoas isso não era linguagem. Eu lembro quando eu entrei na Simpla, era difícil explicar por que vender online e o que era um QR Code. As pessoas não entendiam o que era um QR Code, que você conseguia ler com a câmera do celular, parecia os Jetsons na época, parecia que você estava vendo a NASA. Que era uma imagem confusa só, né? Não tem um padrão. Cadê o leitor? Sim. Cadê o leitor de supermercado, aquele básico? Tipo assim, as pessoas não sabiam o que era um QR Code, nunca tinham tido contato com isso. A Simpla foi muito pioneira no modelo do it yourself, muito pioneira nessa tecnologia. Então eu sou dessa época, tipo, dinossauro a esse ponto, tipo, você falar QR Code, a pessoa não entender. Venda online, falou, para quê? Eu tô vendendo super bem no presencial. Qual que é o problema do venda presencial? Eu nem entendia. Por que fazer isso? Se a pessoa vai vir, né? A pessoa pensa... Se a pessoa vai ter que vir presencialmente, por que ela vai comprar online? Mas como assim? E o meu patrocinador? Ele precisa que vá na loja dele comprar. Por que ele vai patrocinar se o seu público não vai na loja comprar? Era difícil explicar para as pessoas, sabe? Era difícil explicar para elas o horizonte que a gente estava enxergando, que a gente já via acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, o que a gente via para o futuro. Hoje, eu acho que a inteligência artificial, o que eu tento fazer é essa mesma provocação, assim. O que vai acontecer nos próximos 10 anos com o nosso setor, com o impacto dessa nova tecnologia no nosso setor, para a gente refletir sobre isso. Não é vender um produto, não é tentar fazer merchan, é chamar as pessoas para uma discussão do que a gente deve ver nos próximos 10 anos, no inteligência artificial. E, Tomás, aproveitando esse gancho, IA para quê nos eventos? Muito boa a pergunta, e eu acho que todos devemos refletir primeiro o que é inteligência artificial. Eu só tenho um tom meio professoral, né? Mas é que eu tento tornar as coisas acessíveis. Quando a gente fala de inteligência é sempre entender as partes, saber combiná-las, entender um contexto, seguir regras para atingir um fim. Então vamos pegar um exemplo bem básico. O macaco pega uma fruta, precisa quebrar a casca.
Ele pega uma pedra, quebra a casca. Você vê que ele tem uma intenção, que é comer a semente, o que está ali dentro. Ele entende as partes, casca, fruta, pedra. Ele segue um passo a passo, tipo, vou bater aqui, prever um futuro, ou seja, lá dentro vai ter uma semente. E ele tem um objetivo encadeado, entendendo as partes, contexto, né? A mesma pedra pode servir para atacar no outro macaco, a mesma semente pode servir para outra coisa, mas naquele contexto ele interpretou que para aquele objetivo aquele seria um caminho. Isso é inteligência. Entendi. Artificial é fazer isso no computador, é fazer isso de forma simulada, né? Vou fazer uma equação matemática que represente esse raciocínio. E, gente, zero novo. Zero novo inteligência artificial. Inteligência artificial 2012 já tinha na Simpla. Sabe? A gente já usa inteligência artificial. Corretor de texto é uma inteligência artificial. Previsão do Sim, tempo faz é uma sentido. inteligência artificial. E, dependendo do jeito que você for ver, tá vindo desde os anos 50. Se você for considerar que previsão do tempo que erra muito, mas é basicamente isso. Dados estatísticos, parametrizados, a chance de chover é de 12%, 13%. Sim. São sistemas que tentam responder uma pergunta baseada nas partes, nos dados que estão estruturados. Então, inteligência artificial não é nada de outro mundo, gente. Não é nada que a gente não tenha visto antes. A Simpla tem desde 2012, por exemplo, análise de risco. A gente quer que a compra seja o mais fluida possível, mas ao mesmo tempo a gente vive num país que a lei de vendas online é muito falha. As pessoas conseguem fraudar e sair ilesas do outro lado, e o prejuízo é nosso e do organizador. Então a gente tem uma análise de risco, o Sherlock, que é o nosso algoritmo, que existe desde 2012. A gente tem uma base de dados muito grande, né? A Simpla está hoje mesmo, hoje de manhã eu olhei, 53 mil eventos simultâneos. A gente vende 3 milhões, 4 milhões de tickets mês. A gente tem uma base de dados enorme, assim, a gente consegue ver estatística. É estatística, assim, qual é a chance desse comportamento ser uma fraude? Área de calor na tela, histórico de compra, cartão de crédito, a gente usa mais ou menos 140 fatores, monta um score, faz fila por tipo de evento e fala assim, olha, a chance dele é alta, a gente tenta prever o futuro. Assim como o macaquinho tenta quebrar a casca e acredita que vai ter uma semente lá, a gente tenta prever o futuro, que aquilo é uma fraude ou não. E essa é a nossa análise de risco no Sherlock. Isso existe desde 2012, evoluiu muito, mas assim, o conceito está aí, pronto. Sim. Recomendação. Se Giovana compra um ingresso X, YZ, eu vejo outras pessoas que também compraram, consigo recomendar para Giovana algo que estatisticamente tem grande chance dela aceitar. Então, isso é inteligência artificial. Quando o corretor de texto, gente. A maior inteligência artificial que todo mundo tem contato é corretor de texto. Todo mundo escreve B no Gmail, que é o mais comum, Hotmail, seja lá qual for, e vem bom dia, boa tarde, boa noite. Perfeito. Se passou do meio-dia, ele só te dá boa tarde, boa noite. Reparem, porque ele usa o parâmetro horário para poder te recomendar a palavra que tem maior chance. Ele usa múltiplos fatores para calcular a estatística. Sim. Então, se você começar uma frase com balance seu braço, você dá um bug nele, porque o B normalmente é de bom dia ou boa tarde. Se você falar boa jornada, qualquer coisa, estatisticamente as chances são pequenas. Ele prefere recomendar e se você começar a frase com babalu, ele vai dar uma bugada, porque as chances de falar babalu como primeira palavra de um e-mail é baixíssima, estatisticamente. Então, o que ele faz é tentar prever baseado em estatística. Então, corretor de texto é a grande IA que todo mundo conhece. Utiliza no dia a dia, né? Conhece. Então, para mim, inteligência artificial é zero novo, assim. Tipo, todo mundo já vê. O que muda agora são as generativas e o que muda é o impacto disso no nosso futuro, sabe? Eu acho que são os dois pontos que a gente precisava discutir mais e pensar mais sobre isso. Entende? Passa. Quando você olha, você trouxe pontos bem estruturais da operação hoje para positivamente, né? Mas você consegue enxergar hoje alguns desafios que a gente vai enfrentar também, Thomas? A nível de IA, a gente pensa na IA hoje como que ela acaba sendo até impossível de desconectar da rotina do... Entendo que vocês usaram isso para converter em algo positivo, mas ela é inerente na consumo até das próprias pessoas, né, do participante. O que você enxerga hoje de desafio envolvendo IA também? Cara, vamos pensar nas novidades. Quais são as inovações? O que não tinha antes e tem agora? Bom, IA é generativa. Então, isso é uma coisa que não tinha em 2012, não tinha em 2016. IA generativa é baseado em estatística, preveja para mim um futuro. Então, você conseguia prever, mas você não conseguia prever tantas variáveis e nem projetar um futuro. Quando você pede uma imagem para o ChatGPT, aí você fala assim, ChatGPT, faça para mim uma imagem de uma criança sorrindo e saltando. Ele entende as partes, criança sorrindo, saltando. Ele vê estatisticamente quais são os formatos de criança, os formatos de saltando, os formatos de sorrindo. Pega a média daquilo ali, estatística, e constrói uma imagem a partir da média. Ele sempre segue a média. Entendi. Então, ele sempre segue o que é estatisticamente mais provável que aconteça. Por isso que quando dedo, já viram que imagem de dedo dá muito errado.
Porque são tantas probabilidades que é muito difícil fechar a estatística do formato de um dedo. Entendi, Porque você você tem bota aberto, fechado, uma Exato, dedo pra são cima. 5 dedos que se combinam, às vezes vem 6 na imagem. Eles têm muita dificuldade de fazer essa parte estatística. Mas rostos, não. Quais são as poses normais de uma criança? Estatisticamente, mão debaixo do queixo, mão do lado do rosto, mão Faz sentido. na barriga, saltando. Ou seja, quando você salta, você dobra a perna, estatisticamente, a perna direita, a esquerda, pé para cima, pé para baixo, e ele constrói a média. É isso que é generativo. Quando você fala, ChatGPT, crie para mim um texto YZ, ele vai pegar todos os textos parecidos. O T do GPT te transforma, viu? Eles são nerds a esse ponto de usar um filme como sigla de Transformers. Não fazia ideia. O T é de Transformers. Cálculo matemático pré-treinado, Transformer. Transformer é porque ele se adapta ao inimigo, né? Que ele consegue adaptar o corpo. Então é isso. Você fala, ChatGPT, faça para mim um texto X. Ele faz. Você fala, agora faça com o tom formal. Ele vai lá, ele é pré-treinado, ele sabe a categoria, o que é formal, quais são o padrão desse formal, procura e te traz a média. Ele é sempre a média, ele é sempre o padrão. Então, assim, o que normalmente as pessoas falam começa com excelentíssimo, começa com meu querido, começa com ao caro, sei lá, ele vai te pegar a média das palavras mais usadas, o arranjo, e vai te propor uma linguagem. Mas é sempre a média. Ele é feito para entregar a média. E o generativo é porque ele consegue te propor algo partindo do zero, né? Ou partindo da média histórica e te direcionar. Isso é a grande novidade. Então, o que a gente não tinha antes. Você poderia calcular ali uma probabilidade, mas você não gerava um conteúdo plenamente novo a partir dessa média. E isso muda tudo, gente. Porque isso está acessível para todo mundo. Então, a Simpla sempre teve uma base de dados muito grande, conseguia ter algoritmos próprios. Só quem tem dados muito grandes consegue fazer isso, porque calcular a média de uma criança sorrindo, saltando é foda, é muita variável. O que as grandes empresas tech fizeram foi pegar seu acervo de dados e construir grandes estatísticas. É o que faz o Gemini, o Llama, tudo isso. Todas as postagens do Instagram, ele passa em todas, acha todas as fotos, todos os comentários, tudo de tudo e começa a criar médias sobre qualquer pergunta que você faça para ele. O ChatGPT faz isso. O ChatGPT ele roda todo o conteúdo aberto da internet, o que é assustador. Tudo que não tiver login e senha, como seu e-mail ou como sua Netflix, coisas do tipo, ele mastiga, engole, parametriza, cria uma matriz e todos nós ajudamos ele toda semana falando está certo, está errado. Mastiga e devolve em segundos. Né? E a gente vira um validador, né? Você Exato, tá dizendo aí, nós ajudamos ele a tá treinar. bom e tá ruim. Exato, a gente ajuda ele a treinar. Todos nós que usamos o ChatGPT, a gente está trabalhando para o ChatGPT. Ele não é gratuito à toa. Ele é gratuito porque quem trabalha para ele somos nós. Nós falamos está certo. Manga de camisa, manga fruta. Em qual contexto usar cada palavra? Ou quando você está falando de manga, quando você está falando de moda, é manga de camisa. Quando você está falando de hortifruti, é manga fruta. Ele precisa entender essas coisas. E quem valida se está certo ou errado? Nós. Nossa. Tanto que ele faz aquela pergunta, essa informação foi útil? E você fala sim e não. É assim que ele valida o treinamento dele. É assim que ele se adapta às tendências. Sim. Ele tem ali um alinhamento, ou seja, não pode falar de nazismo, pedofilia, coisas do tipo, onde faz para ele ali um alinhamento. E tem alinhamentos até morais, que são muito interessantes, do tipo, toda imagem gerada tenta incluir pessoas de cor de pele negra, pardas, fenótipos asiáticos, coisas do tipo, já que a amostragem que ele tem é basicamente caucasiano ocidental, né? Sim. Ele tem muito mais fotos de americanos e europeus Tendenciosamente ele iria para esse lado, estatisticamente, né? na verdade. Sentido. Ele não tem uma vontade própria, exato. ele segue estatística. Estatisticamente, quem posta foto? Pessoas com renda mais alta que estatisticamente são brancas. O mundo é preconceituoso. Sim. Ele tentando não refletir os problemas do mundo, ele tem um alinhamento. Entendi. Quem programou ele falou, cara, compense esta variável, incluindo outro peso. Então ele começa a dar pesos diferentes para informações diferentes. Então ele começa a lhe dar pesos diferentes e ter seus alinhamentos. Então o generativo muda muito, porque todo mundo agora tem acesso à média de qualquer informação. Essa é a pegada. Sim. Se você quiser saber qual é a receita média de um bolo, vai ter. É um bolo bem ok. Um texto médio para um advogado é um texto bem ok. O texto de um jornalista é um texto razoavelmente bem ok. Às vezes até melhor que o seu, que você faria sozinho. Porque o seu é muito orgânico, o dele é sintético e o dele é baseado numa estatística
gigantesca. Eu acho que essa é a grande mudança para o mundo e a gente pode falar como isso acerta eventos, né? Nossa, total, Caramba. total. Tá todo mundo com um nó na cabeça, né? Não, e É isso que você falou incrível sobre pensar treinar, né? nisso. Que a gente, na real, tá trabalhando. A gente muitas vezes não para pensar isso no dia a dia. E, rapaz, eu dei tanta informação já, já validei de tudo, de, de pergunta de trabalho até coisas da rotina que você pergunta ali. Sim, Faz você muito trabalha sentido. para eles, gente. A gente trabalha para o ChatGPT ajudando ele a encontrar as respostas certas. Sim. E esse lance da média é o que me pega, velho. Eu queria tanto falar desse assunto, gente. Que bom que eu venho, tem podcast, tem ali no palco para falar, porque isso me. Eu leio, assisto muita coisa sobre isso, pensando nos próximos 10 anos da Simpla e do mundo de eventos. Sim. ChatGPT, inteligência artificial, é sempre média. E a média, ela é um contrassenso da inovação e do orgânico. Faz super sentido. Então, tipo assim, você vai ter sempre um texto médio. Não o texto do Guimarães Rosa, não o texto do Chico Buarque. Você vai ter um texto médio. Você Sempre- tem uma boa cópia de algo, mas você nunca vai ter algo brilhante novo, Exato, né? É, exato. faz sentido. Você não tem uma criação. Quando você fala que ela é generativa, ela gerencia. Na verdade, a gente fala generativa porque é uma palavra mais bonita. O que ela faz é uma previsão. É. Ela projeta pela média o que é o mais provável de acontecer. Quando você pede para fazer uma imagem, na verdade, ela está fazendo quase uma previsão do que seria uma criança saltando, sorrindo. Porque ela sentido. pega a média do passado e tenta projetar do que deve acontecer. Então, ela não é criativa a esse ponto. Enquanto não tiver direitos autorais, né, que é o caso que a gente está hoje, essa questão da informação média está acessível para todo mundo. Eu acho que duas coisas. Primeiro, os conteúdos gratuitos, né, que são os conteúdos abertos, gratuitos, conteúdos de YouTube, vão diminuir muito em valor, muito, muito, muito em valor. Porque pensa, hoje você procura sobre a Yaso. O que a Yaso faz? A Yaso vai lá e cria aquele blog top que vocês têm, cheio de informação. Ninguém chega no blog de vocês. Na hora que joga no Google, já vem aquele resumo do Google que a Gemini faz. Gemini, Então eles roubam o tráfego de vocês. Vocês produziram um conteúdo orgânico sensacional, vocês entendem muito de aplicativo. E o Gemini vai lá e rouba esse direito autoral, coloca dentro do Google e depois enche de ads. Depois enche um tanto de propaganda de vocês, de outras coisas que eles têm interesse. Então ele rouba o tráfego e coloca ads. Todo o conteúdo orgânico na internet vai ser soterrado por conteúdo sintético que é produzido pela IA e ads. Então é difícil um conteúdo orgânico sobreviver aberto na internet hoje em dia, sabe? Tudo é soterrado, tudo é perdido, Nossa. né? E nisso se perdem as sátiras, se perde o humor da criação. Qualquer coisa que venha do criativo humano se perde nessa média gerada, né? Gente, eu dei um exemplo hoje, e aí é uma coisa boa para refletir. É o exemplo, acho que as pessoas riram, espero que as pessoas riam quando escutam também o podcast, mas o rio da surpresa, né? Do não previsível. Ivete Sangalo com o Baby do Brasil no carnaval tem uns 2 anos. Tinha um trio elétrico, uma situação, quem não sabe, né? O trio elétrico da Ivete Sangalo tava passando com a Band filmando, tudo, na frente dos camarotes de Salvador. Aquela farra, aquela gente, curtição, Ambev, patrocinando cerveja por todo lado, etc. A Ivete viu a Baby deram o microfone para ela e as duas foram ter uma interação. Qual que é o padrão? A Ivete levanta a bola, fala: Baby, uma artista fantástica, genial, estamos aqui no Carnaval de Salvador, diga umas palavras, a Baby agradece, levanta a bola para outra, né, aquela rasgação de seda, segue o carnaval. Pô, isso era o que a estatística manda. Isso é o que a IA faria. O que aconteceu de fato? A Ivete chamou a Baby respondeu que era para todo mundo se arrepender, ir para suas casas, abandonar o carnaval, porque o apocalipse estava chegando e estava no momento de se arrependerem. Deu aquele pane, aquela tela azul, aquilo não estava previsto, a Ivete faz uma cara ao vivo na Band, uma cara de susto. Surpresa. E a música dela na época era Macetando, não sei se vocês lembram, um sucesso que teve. E aí ela falou: não, mas isso não vai acontecer não, nós vamos macetar o apocalipse. E veio com Macetando o Apocalipse e virou um bordão na época, uma brincadeira na época do Macetando o Apocalipse. Gente, estatisticamente, Macetando e Apocalipse nunca estiveram na mesma frase. Não tem como uma inteligência artificial chegar nessa conclusão, porque estatisticamente ele é um contrassenso. A inovação é um ponto fora da curva. Não tem como o ChatGPT, o Gemini e o Llama combinarem essas duas palavras e criarem significado para Macetando o Apocalipse. Isso só aconteceu no real, só aconteceu no orgânico, só aconteceu porque cada pessoa é um algoritmo setado, com pesos e informações diferentes. A gente não processa tanta informação quanto o ChatGPT, mas cada um de nós é um algoritmo regulado muito especificamente em valores, pesos, alinhamentos, informações, etc. E a combinação desses algoritmos cria coisas novas. Coisas de contrassenso, contas fora da curva. Então, eu acho que esse é o grande valor do presencial para os próximos 10 anos. Nós somos uma ilha de conteúdo orgânico num mar de ads e sintéticos, sabe? Tipo assim,
Acho que eventos para o mundo e para o nosso setor, os próximos anos são lindos. Nós somos uma grande ilha de conteúdo orgânico no universo de conteúdo sintético, sabe? Se você quer saber fora da média, vem para o evento. Se você quer saber fora da média, vem conversar com o palestrante. E também tem um efeito hermético, assim, das pessoas não acreditarem mais na internet. Eu tenho um filho de 18. Ele desconfia de tudo. Sim. Tirando quando é uma comunidade que ele acredita, ou um criador de conteúdo que ele tem relação e ele tem fé, se você falar assim, tem um hipopótamo voando sobre o rio Tietê, é muito fácil criar uma imagem muito perto do real disso. Sim. Você fica com dúvida sobre o que é verdade, o que é mentira. Então, entender mais as fontes, ter esse conteúdo orgânico, essa autoridade e formação de comunidades que você acredite, é fundamental para uma noção de verdade que está se perdendo, porque a inteligência artificial consegue fazer tudo. Ela consegue dar a volta na gente e tornar o fantasioso real, a fake news real, etc. Então, é uma outra oportunidade para o evento. Quer saber a verdade? Ou quer saber de onde veio a informação? Sim. Vem no evento que você vê em primeira pessoa, né? Aquela pesquisa científica de primeira pessoa, você ouviu de quem está falando, né? O que eu falei no palco aqui, só quem estava aqui ouviu. O que eu estou falando aqui no podcast, provavelmente, se for um conteúdo aberto, em 2 anos, ele será consumido e distribuído pela inteligência artificial. Eu acho que essa é a grande mudança para o nosso setor, para os próximos 10 anos, que a gente deveria pensar mais, sabe? Faz muito sentido, muito Baita sentido. reflexão, É. Tomás. Não, e eu pensando nisso que você trouxe, cara, sobre a oportunidade que existe para o nosso segmento, como a informação deixou de ser algo tão valioso assim, porque ela está acessível, a informação pela informação, os sentidos ganham ainda mais valor, né? É um abraço, é o cheiro, é o som, né? A caixa de som que vibra no evento. Então, tem isso também, né? Do quanto a gente é capaz de trazer a verdade, sem possibilidade de manipulação, entregar sentidos que hoje, com a inteligência artificial, estão cada vez mais distantes também, O né? padrão. É, Para mim, não é nem distante, é padrão. é. A inteligência artificial ela é fantástica para coisas que seguem um padrão. Você fala, faça para mim um e-mail comercial. Ela vai fazer um e-mail que é médio, que é muito melhor que o orgânico, que é falho, que tem o seu jeito. Só que o problema é que essa média está acessível para todo mundo. Sim. Então não tem diferencial. Perde o valor. A chata, né? A chata. O médio já virou básico agora. O médio é o Entendi. básico para todo mundo. Então a informação média é a informação básica para todo mundo. E ela acerta razoavelmente. Só que ela não é criativa, ela não cria, ela não desenvolve, ela não é dialética, onde eu tenho uma opinião, você tem outra, a gente discute. Por exemplo, eu nunca discuti essa questão sensorial, né? De cheiro e tato que você trouxe. Eu nunca discuti isso. Sim. Porque a visual tá superado, tá encaminhando para superar, porque agora o Sora, o Gemini produzem imagem. Mas a sensorial no todo ainda não. Pô, uma discussão legal. Tá vendo como é que a gente tem uma dialética? Perfeito. Assim, eu nunca tinha pensado nisso. Você trouxe, a gente troca, isso vem do orgânico. Isso é uma coisa que o ChatGPT não consegue entender essa contradição do dialético, de se concordar e discordar em pontos diferentes, porque ele segue alinhamentos, porque ele segue estatística. Então, eu acho que é isso que os eventos presenciais vão ter de grande diferencial nos próximos 10 anos, até a gente regular direitos autorais. Porque o direito autoral ficou caótico, todo mundo pode tudo, e todo mundo tem acesso à média das informações de tudo, né? Então, eu acho que somos um baú de tesouro, sabe? Eu acho que é onde se guarda o valor aqui, vai ser no mundo presencial, e disputar com o YouTube, disputar com as outras fontes de informação que vão trazer muita coisa sintética. Total. Estava aqui refletindo sobre os eventos presenciais, né? A gente fala sobre eventos híbridos, o mercado como um todo de eventos, já tem bastante tempo também, né? E na pandemia a gente vivenciou isso na prática. E aí, assim, enquanto a gente estava vivendo a pandemia, me recordando aqui, o nosso próprio mercado, muita gente tinha na cabeça assim, não, agora vai ser tudo híbrido, pelo menos, né? Tipo assim, mas tudo online. Agora as pessoas, os eventos presenciais, eles não vão voltar com força total, né? E a gente viu justamente o contrário, né? Eu acho que assim, vejo exemplos, tipo, tem sim, obviamente, acho que faz sentido em muitos contextos ter ali o online, ter o híbrido, né? Sem dúvida nenhuma. Mas o presencial, 2022, eu lembro, né, João? A gente brinca assim, abriu-se a porteira dos eventos presenciais, porque o ser humano, ele quer essa troca. É isso que você está dizendo, né, Tomás? Pô, não, o imprevisível que a gente vive aqui, essa troca real, as pessoas querem se conectar, né? O que a gente vive é que o evento é vivo, né? Então, eu sempre penso na tecnologia como um meio mesmo, né? De como a gente facilita, inclusive, a conexão presencial, sabe? Como que você vê, Tomás,
puxando esse gancho, uma dica para quem está nos assistindo, assim, acho que foi uma aula aqui o que você trouxe para a gente sobre a reflexão do que é de fato a IA, mas que você poderia passar assim de dica, por onde começar a ter esse olhar? Então, já que a tecnologia ela é um meio, queria saber a sua opinião, se para você também é um meio, né? Tecnologia para quê? Mas assim, para onde que esse organizador de evento tem que começar a olhar de forma simples, sabe? Para aproveitar melhor esse meio para chegar no fim, que é essa conexão, networking, né? Conexão entre pessoas e marcas, conteúdos, enfim. Eu acho que a IA vai te ajudar, vai ajudar muito o organizador, ou todos os seres humanos, mas aí eu vou falar aqui do nosso setor organizador de evento, a interpretar dados que organicamente ele não conseguiria fazer, pela complexidade. A não ser que ele seja formado no MIT, você não consegue processar tantos dados. Então, pensa comigo. Toda a coleta de leads de todos os stands que a IASO faz. Gente, é dado demais. Nome, idade, CPF, telefone, todos os dados de venda na Simpla ou da própria Simpla. Gente, às vezes, quando você tem um evento de 20 mil pessoas, olha quantas interações a gente mapeia, olha quantos dados a gente gera. Interpretar esses dados para encontrar tendência, encontrar uma média, é muito difícil. Então, você fala assim, qual o interesse das mulheres? Qual o interesse dos homens? Qual o interesse dos jovens? Qual o interesse dos mais velhos? Qual o interesse desse patrocinador? O que esse patrocinador tem em comum com os clientes dele? Gente, são interpretações complexas, de que se você não for formado em estatística, você não consegue fazer sozinho. Então, isso, a inteligência artificial vai ser uma mão na roda para o organizador. Entender Para tomadas de decisão. Exato, entender grandes bases de dados, fazer uma interpretação, só que ela não é mágica. Ela não responde perguntas que você não faz. Vai sempre caber o orgânico fazer as perguntas. Então, eu acho que a gente vai continuar nessa dependência da reflexão, da inovação, do pensar diferente, do fazer as conexões, mas na prática, a prática vai facilitar demais. Então, a prática do tipo, pegar um grande Excel e ele te ajudar a interpretar, pegar os dados da IASO e ter novos insights, etc., a inteligência artificial vai ajudar demais, porque essa parte prática, técnica, ela resolve. Só que ela não vai resolver os problemas humanos, que são os problemas da dúvida, os problemas de querer encontrar solução, o problema do ponto de vista. Ela vai sempre ser uma previsão baseada na média do que você pedir para ela, baseada no seu ponto de vista da sua solicitação. Então, ela não resolve tudo. Não esperem que ela seja aquele botão mágico de clique. Quero patrocinadores, você clica, aparece. Quero clientes, você clica, aparece. Não vai ser. Mas, se você tiver bons dados estruturados, você vai conseguir fazer boas perguntas e ela vai te ajudar a responder as suas perguntas do seu negócio. Eu acho que isso é o que ela consegue ajudar a gente e vai continuar ajudando, sabe? Ela vai ser ali um bom apoio para o orgânico, sabe? Ela vai ser um bom apoio para pessoas que não conseguiriam, mesmo com boas perguntas, 5 anos atrás, 2 anos atrás, elas não conseguiriam fazer sozinhas porque elas não tinham um grande analista de dados do lado. Então, isso ela facilitou tecnicamente demais. Isso eu acho que é o próximo passo para a gente conseguir aproveitá-la, aproveitar de forma útil para o nosso negócio, para cada um poder promover o seu negócio. E aí, Tomás, eu vou fazer até um complemento aqui, que assim, aí, tu trouxe, realmente, ela não resolve tudo, mas ela resolve se você tiver as perguntas certas. E aí a pessoa que tá de casa às vezes tá pensando, pô, mas como é que eu descubro as perguntas certas? É só estar aqui, como a gente tá aqui.